tá? E vai cortar, tirar o molde. Vai pegar o tecido. Aqui é a parte da frente e a parte das costas, tá? Você coloca o tecido dobrado. Eu já cortei pra adiantar, mas vou mostrar pra vocês como fazer. Vocês colocam o alfinete pra segurar o tecido, já que vocês vão cortar dobrado. E daí vocês colocam o tecido aqui em cima. Risca ele com o giz, tá? Todinho, marca onde tem aqui os piques. E corta com a tesoura, tá? Aí você vai cortar 2 vezes a parte da frente e 2 vezes a parte das costas. Ok? Já tá cortado aqui. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar o fundo. Assim, o fundo não, a parte de trás. A parte de trás e a parte da frente do shortinho. Você vai colocar direito com direito, tá? E vai costurar daqui até aqui, até o gancho, na parte de trás. E daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, no gancho, na parte. Depois que você passar a costura, tá? Você passa também uma overlock ou um zigue-zague pra fazer o acabamento, tá? Daí você vai pegar a parte das costas do shortinho, vai abrir, vai medir aqui, ó. Porque cada tamanho vai dar cada tamanho de short vai dar um tamanho diferente dessa medida. Então, pra gente fazer o babadinho que vai aqui atrás, a gente vai medir essa parte aqui de trás, ó, dá 32. Então, vocês vão multiplicar por 3, que dá 96. Aí, vocês vão cortar uma tira de 96 por 10, tá? Então, nesse tamanho de short que eu tô fazendo, que é de 0 a 3 meses, vai dar 96 por 10. Qualquer outro tamanho que você for fazer, por exemplo, de 12 a 18 meses, que vai ser bem maior do que esse, vai dar, vamos supor que dê 36, você vai multiplicar por 3, tá? Então, aqui deu 33 vezes 3, dá 99, né? Tá 32. 32 vezes 3, 96. Aí eu vou cortar uma tira de 96 por 10, tá? Então, lembrando que é 3 vezes o tamanho da parte de trás do short. Depois que eu cortei essa tirinha, eu vou passar a overlock ou zigue-zague em cima e embaixo para dar o acabamento. Daí eu vou pegar, para fazer o franzido, eu vou passar uma costura a mais larga que tiver na máquina e sem dar o retrocesso. O retrocesso é aquele negócio que a gente vai na máquina, vai e volta para a costura não soltar, né? Então, você não dá o retrocesso, que é justamente para dar para puxar, tá? Aí, depois que você fizer, passar essa costura sem dar o retrocesso e no ponto mais largo que tiver na sua máquina, ó, você vem pegar a perna que dá para puxar, que uma não dá e a outra dá. Tá? E você vem puxando aqui devagar para a linha não quebrar, ó. Ok? Ele vai ficar assim, ó, vai ficar franzido. Tá? E você vai ter que fazer nele todinho. Ok? E vão ser 2 tiras, tá? 2 tiras de 96 por 10. Tá aqui uma e tá aqui a outra. Vão ser 2. Depois que você fizer o franzido, aqui em cima, aliás, antes, né? De fazer o franzido, você tem que fazer como é que se diz aqui? A barrinha da parte de baixo. Porque assim, aqui nesse babado que vai ficar no short, a parte de baixo vai ter uma barra, ok? Ó, pra dar o acabamento. E a parte de cima vai ser franzido, tá? Então, você passa essa costura pra poder puxar o franzido. E depois faz a barrinha na parte de baixo.
Eu fiz, ó, bem pequenininha, tá vendo? Achei que talvez não tenha meio centímetro, só mesmo pra esconder. Tem mais de meio centímetro, tem quase um. Só mesmo pra esconder aqui a overlock, né, essa costurinha. E aí, nela, eu fiz bem fininha assim, e nas extremidades, ó, eu deixei um dedinho puxando pra dentro, tá? Então, eu fiz assim. Só pra dar um acabamentozinho no final aqui da lateral, tá? Tá vendo? Um dedinho aqui, aí ele foi indo até chegar aqui, nesse bem fininho, que vai até chegar no outro lado, tá? Aí você passa uma costurinha aqui, certo? Perto da overlock, pra fazer o acabamento, e puxa o fiozinho pra fazer o franzino. Pronto, gente. Realmente, quando vocês forem colocar esse babado, vocês colocam primeiro esse, o de baixo. Depois que vocês colocar o de baixo, vocês vêm e colocam o de cima, tá bom? Passar a costurinha no de cima. Ele vai ficar assim. Aqui o acabamento dele, a gente só vai botar quando terminar o shortinho. Que o acabamento dele vai ser essa... Eu cortei esse pedacinho aqui de manta de acrílico, de manta de... Ai, Deus. De strass, né? De manta de strass, ó. E aí eu vou colocar ele aqui, tá? Depois a gente vai costurar. Mas isso só quando a gente terminar o shortinho, tá? Aí agora vamos pra parte da frente. Desculpa. O que a gente vai fazer? Aqui na parte da frente, no molde, ele vai dizendo que ele tem aqui uma preguinha, tá? Aí o que você vai fazer? Eu já tinha feito, mas isso aqui, ó. A marquinha da preguinha, você vai juntar uma com a outra aqui e passar uma costura aqui e fazer a preguinha, tá? Depois que você fizer essa preguinha, deixa eu colocar assim pra dar certo de fazer, ó. Vai ficar assim uma preguinha pra dentro. Depois que você fizer essa preguinha, você vê mais ou menos, vai ser mais ou menos o tamanho do elástico. O elástico só vai atrás, não vai na frente. Mas, quando a gente for virar, a gente vai virar a mesma quantidade, assim, o mesmo tamanho que vai virar atrás e virar na frente. Então, a gente vai pegar aqui o elástico, medir mais ou menos, olha, ele vem até aqui, né? Vou marcar aqui com alfinete. Vamos pegar a nossa trena. Agora, a gente vai fazer o cinto, tá? O cintinho do shortinho. Vamos medir. Aí, o elástico vai ficar aqui mais ou menos, então a gente vem aqui e mede mais ou menos aqui. Aqui de um lado ao outro. Deu 25. Mas aí, vamos sempre deixar um pouquinho sobrando, né? Que é melhor sobrar do que faltar. Aí eu vou cortar, eu cortei, se eu não me engano, eu cortei de 27 por 6, tá? Você vai cortar uma tirinha assim, deixa eu ver. Cortei de 24,5 por 6, mas vocês cortem o maior que vocês puderem, tá? Pra sobrar. Por 6. Aí o que a gente vai fazer? Vamos passar uma overlock ou um zigue-zague aqui nesses dois laterais. E outra dica que eu vou dar pra vocês, gente, quando for passar overlock ou zigue-zague, que é o acabamento, não faça como eu fiz, coloque a linha da mesma cor do tecido, né? Eu coloquei branca, mas é melhor colocar a mesma cor do tecido. Depois que você cortou aqui, o que você vai fazer? Passou o zigue-zague aqui e aqui. Daí você vai virar aqui, ó. E aqui. Ok? E daí, deixa eu botar uns alfinetes aqui. Se você quiser, você pode passar uma costura aqui em cima e uma costura embaixo. Mas eu não vou passar não, gente. Eu vou fazer uns pontinhos à mão aqui, aqui nessa aberturazinha aqui. Vou dar um pontinho à mão, porque eu não quero que fique costura nem em cima nem embaixo, já que vai ser o cintinho. Mas se você quiser colocar, pode pôr. Aí ele vai ficar como? Ó, ele vai ficar aqui. E aí eu vou vir com esse pedacinho de manta de strass, que a manta de strass é assim, tá?
Eu venho com esse pedacinho aqui e também vou colar aqui e depois costurar, dar uns pontinhos. Então, tá pessoal, bom? Aqui, ó, eu passei uma costurinha aqui, nessas duas preguinhas, tá? Pra segurar elas. E aqui no cinto, vou ver qual é o lado direito. Eu vou dobrar aqui e aqui. E vou colocar os alfinetes pra depois eu dar os pontinhos, tá? Porque eu não vou passar a costura, mas você faz como preferir, tá? Se quiser passar uma costurinha aqui em cima e outra embaixo, eu acho que fica mais parecido com um cintinho se não passar a costura. Por isso que eu vou dar os pontinhos aqui atrás. Aí agora a gente vai pegar a parte de trás e a parte da frente, colocar direito com direito e vamos unir o fundo do shortinho. Coloca costura com costura, tá? E aí você vai passar uma costurinha daqui até aqui. Se ficar alguma sobrinha assim, aqui, depois você tira, tá? Pronto, uni o fundo, certo? Agora a gente vai unir as laterais. Para unir as laterais, a gente tem só que ver aqui onde vai ficar o cinto, tá? Quando a gente coloca o elástico atrás, que a gente for virar atrás, a virada da frente vai ter que ser do mesmo tamanho da de trás, né? Então, vamos medir aqui, ó. Ela vai ficar aqui, mais ou menos onde tá esse alfinete. Então, ela vai ficar assim, certo? Aí, onde é que a gente quer o cinto? Mais ou menos aqui, né? Não vai ficar bem em cima, não, tá? Desculpa, não sei se vocês viram. Tá? Ó, que a dobra vai vir aqui mais ou menos até o alfinete. Aí, o cinto, ele vai ficar mais ou menos aqui, tá? Um pouquinho pra baixo daqui onde termina o short. Então, a gente vai marcar aqui com alfinete. Ok? Vamos ver quanto mede aqui, ó. 3,5. Então, eu venho aqui, coloco 3,5, coloco meu cinto aqui. Coloco um alfinete. Venho aqui do outro lado, coloco 3,5 e coloco meu cinto aqui também. A única coisa que eu tenho que ver pra ele não ficar muito folgado aqui, ó, tá? Assim tá bom. E aí, eu venho aqui e também coloco um alfinete. A gente coloca direito com direito, frente e costa. Tem que ter cuidado com esse babado pra ele não ficar pra cima, nem ficar errado. Vem aqui, ó. Eu gosto de começar da parte de baixo. Coloco o babadinho aqui direitinho. Coloco a parte de cima. E vem com o alfinete, marcando onde vai a costura, tá? Cuidado com o babado. Ok? E assim você faz de um lado e do outro. Com o cuidado do babado e o cuidado do cinto. Tá? Vai ficar assim, tá? Se sobrar algum pedacinho do babado aqui, vocês cortam, tá? Pra ele ficar igualzinho, né? A parte de trás, da frente, tá? Se, quando vocês colocarem um em cima do outro, frente e costa, for sobrar algum pedacinho, que sobre aqui embaixo na perna, tá? Não aqui em cima na cintura. Então, pronto. Aí, aqui você só passa uma costurinha aqui, nesse lado, e do outro lado também passa a overlock ou zigue-zague. Então, eu passei a overlock, né, aqui nas duas pernas. Pode passar o zigue-zague. Aqui em cima, ó, na frente, nas costas. Passei a costurinha aqui nas laterais, nas duas laterais. Tá faltando só passar a overlock, tá? E foi isso, né? Aí aqui, quando a gente virar, ó, aqui, ó, os babadinhos vão ficar dentro da costura e o cintinho também, ok? Vai ficar assim a parte da frente, tá? E a parte de trás. Então, vamos continuar. Aí aqui, vamos colocar o elástico,
Se eu não me engano, esse aqui foi 20 centímetros, tá? Mas no molde vai o tamanho. Esse que eu tô fazendo, eu acho que é de 3 a 6 meses. Ah, não recordo, gente. Mas é 20 centímetros, né? Então, o que a gente vai fazer pra colocar o elástico? A gente vai pegar, colocar ele aqui em uma das laterais, ó, bem em cima. Vai passar uma costura aqui, de preferência um zigue-zague bem reforçado. Desse lado e vai passar outra costurinha aqui também desse outro lado. Pronto. Daí, depois que a gente passar essa costurinha, a gente vai na overlock no zigue-zague e vai colocar esse elástico aqui, ó. Puxando o elástico, ó. E vai costurar ele aqui em cima. Depois, então, ó, aqui eu passei a costurinha de um lado e do outro. Depois coloquei o elástico, tá? Quando vocês forem colocar o elástico, o que vocês têm que fazer é medir o meio do elástico e colocar aqui no meio da costura, tá? Pra ele ficar bem dividido. Depois que a gente fizer isso, a gente vai virar ele. E aqui onde tá o elástico, a gente vai tirar o elástico com medida. E a gente vai virar ele assim pra baixo, tá vendo? E vai passar uma costurinha aqui, ó, bem pertinho da overlock. Vira, ó. Passa uma costurinha aqui. A costura, ela vai vir até aqui, ok? Até aqui aonde tem a emenda da parte da frente com a parte de trás, tá? Aqui, ó, no tamanho do elástico, até a emenda, ok? Aí você vai passar a costurinha todinha aqui, né? E aqui na parte da frente não vai ter costura, você simplesmente vai virar ela pra dentro, mais ou menos na largura do elástico. E aí você pode dar uns pontinhos, um pontinho aqui, um pontinho aqui onde tem as duas... Ai, Jesus, como é o nome desse negocinho aqui? As duas pinçazinha, né? Como se fosse... Eu vou colocar aqui embaixo. Aí você pode dar um ponto aqui, só um pontinho aqui nesses três, só pra ele não ficar saindo do lugar. Mas não é pra passar a costura aqui na frente não, tá? Bom, aí depois que você fizer isso, quando você for dar o pontinho aqui no meio, você já dá um pontinho, só um pontinho aqui no cinto junto. Bem aqui. Tá? Só pro cinto também não ficar saindo do lugar. Mas somente aqui no meio, que é onde vai a manta de strass, tá? Bom, depois que você fizer isso, né, costurar o elástico atrás, dar esses pontinhos, aí a gente vai pra fazer a perna. Deixa eu virar aqui. Aqui na perna, você vai cortar o elástico de 25 centímetros. Vai no molde o tamanho, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Eu costurei aqui no finalzinho do elástico. Vou medir o meio do elástico, tá? Ó. Aí, vou colocar aqui, ó, essa costura. Nessa costura. E o meio do elástico nessa outra aqui, pra ele ficar bem dividido, né? E aí, eu vou passar uma costura em volta da perna todinha, né? Segurando o elástico no tecido. Pode ser na overlock ou no zigue-zague, ok? Vou passar essa costura aqui. Depois que eu passar essa costura, vai ficar assim, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa que fez no elástico de cima. Vai virar ele pra dentro, na medida do elástico, e vai costurar aqui, ó, em cima da overlock. Ó, vira pra dentro. Eu costuro aqui, ao redor da perna todinha. Aí você vai fazer isso nas duas pernas. Passei a costura aqui, tá vendo? Na parte das costas, ó.
Costurei aqui no overlock. Aqui na frente, eu simplesmente dei os pontinhos que eu falei, aqui na prega e aqui no meio, tá? Aqui, nessa parte aqui eu não peguei no cinto, só aqui no meio, para ele também não ficar correndo muito, tá? E aqui nas pernas também, do mesmo jeito das costas, eu passei a costura, ok? Ó. Certo? E ele vai ficar assim. Agora, pra finalizar o nosso shortinho, a gente vai pegar essa manta, vai medir aqui no tamanho aqui dessa costura aqui do babado. E no caso eu coloquei três strasszinhos. Já cortei, tá aqui, ó, deixei 3, né? E cortei, acho que ficou maior, mas não tem problema não, que daí a gente corta. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeitinho. Não tô conseguindo tirar. A gente vai dar um jeitinho de cobrir toda essa costura. É difícil tirar esse plastiquinho. Eu pensei que esse strass aqui, ele tinha igual o outro, ele tinha cola, mas esse aqui ele não tem cola. Então eu acho que eu não vou tirar o plastiquinho, é melhor que vocês comprem com cola. Que aí fica mais fácil, mas aí a gente vai fazer o que? A gente vai colocar ele aqui, certo? E vai costurar. Vai dar pontos entre eles, bem costurado mesmo, pra não ficar saindo, né? Senão vai ficar feio. E aí, ó, a gente vai vir aqui e vai cobrindo toda essa costura. Essa parte feia, né? Digamos assim, tá? Ó, vai ficar assim, tá bom? Vamos costurar ele todinho. Aí aqui na frente, a gente vai botar esse pedacinho aqui, ó, que eu cortei pra ficar parecido no cinto, foi 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6 por 7 strasszinhos, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai ao redor, não precisa todo ao redor dele, a gente vai dar uns pontinhos e vai costurar ele aqui no tecido. Então, tá aqui o nosso shortinho finalizado, tá? Eu coloquei a manta de strass, costurei ao redor dela, de um por um, nos strass, tá? Aqui a parte de trás. E aqui a parte da frente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se você gostou, clique em gostei. E até os próximos vídeos.